A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse texto é praticamente a certidão de nascimento de tudo que conhecemos. Esse texto, ele me chama muito a atenção quando ele fala a respeito da situação da terra. A palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia. O que seria e como seria algo que não tem forma alguma? Algo deformado? Algo que não tem nenhuma forma definida? Essa era a situação da terra. A terra, ela estava deformada. A terra, ela estava sem nenhuma aparência. Não tinha nenhuma formosura. Também o texto diz que a terra era vazia. É como se estivéssemos falando do ventre de uma mulher que é estéril, que está vazio e não consegue produzir e não consegue gerar. Essa era a situação da terra. Deformada, desordenada e também sem nenhuma produtividade. Ela não conseguia fazer com que nada pudesse vingar. A terra por si só, ela não conseguiria se ordenar. A terra por si só, ela não conseguiria produzir nada. Porém, um detalhe também me chama muita atenção no texto, que é, apesar de toda aquela situação caótica em que a terra se encontrava, o Espírito de Deus estava observando. O Espírito de Deus estava pairando. O Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor, estava como se esperando o momento certo para poder agir. Sabe, queridos, eu estou falando da terra, mas eu poderia estar falando de muitas das nossas vidas. Eu poderia estar falando de muitas famílias que estão desordenadas, que não conseguem produzir nada de bom, que não conseguem ter algo proveitoso, algo formoso. Talvez eu esteja falando de muitas vidas espirituais que não conseguem frutificar. Essa era a situação da terra. Mas, assim como Deus, ele prestou a atenção e ele passou a observar, e ele agora demonstra todo o interesse em agir naquela terra sem forma e vazia. Esse mesmo Deus, ele também deseja agir na minha vida e na sua vida. Ainda que a nossa vida esteja desordenada, ainda que a nossa vida esteja infrutífera, o nosso Deus, ele quer colocar ordem na nossa desordem. O nosso Deus, o meu Deus, ele quer dar vida onde já foi decretado a morte. Deus quer trazer vida à sua família. Deus quer reacender, reviver os seus sonhos. Deus, ele quer colocar tudo em ordem. A palavra do Senhor diz que através da palavra, Deus começa a falar. No versículo 3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. As trevas estavam dominando a terra. A palavra do Senhor diz que havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus disse, haja luz. Talvez a sua vida esteja mergulhada em trevas. Talvez a sua situação espiritual esteja mergulhada em trevas. Talvez a sua família esteja mergulhada em trevas. Mas a mesma palavra que trouxe luz à terra, esta mesma palavra pode trazer luz ao seu casamento,
pode trazer luz à sua família, pode trazer luz à sua história. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que faz todas as coisas. E para Ele não existe nada impossível. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Por isso, não existe impedimentos para que o Senhor possa abençoar a sua vida. Não existe impedimentos para que o Senhor possa curar a sua enfermidade. Não existe impedimentos para que o Senhor venha operar o milagre nos dias de hoje. O que faz toda a diferença é nós permitirmos a ação de Deus em nossa vida. A terra, é claro, nós estamos falando de algo que não tem vontade própria, a terra. Mas, no texto que lemos, a terra, ela se submeteu à ordem divina. A terra se submeteu à ação divina. Por isso, eu quero trazer essa palavra de esperança ao seu coração, mas também dizer para você que Deus pode fazer. Permita que Deus haja no seu casamento. Permita que Deus possa intervir na sua história. Permita, porque Ele pode fazer o milagre. Que Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor Jesus, a cada dia, possa trazer um novo significado para a sua vida. Que a palavra de Jesus possa trazer todos os dias um novo rumo para a sua história. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.